Esta homenagem à nossa querida Polícia Penal do Estado de Goiás. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene extraordinária em homenagem aos policiais penais em entrega da Medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira e de certificado do Mérito Legislativo conforme requerimento de minha autoria, deputado Bruno Peixoto. Neste instante, ouviremos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Permitam-me fazer o uso na tribuna da nossa fala e ausentar-me da presidência. Cumprimento, querido amigo, Diretor-Geral de Administração Penitenciária, Josimar Pires Nicolau do Nascimento. Cumprimento o Diretor-Geral Adjunto de Administração Penitenciária, amigo de igual modo, Firmino José Alves. Meu companheiro de luta, de trabalho e de reuniões, e que não foram poucas, presidente da Associação dos Policiais Penais do Estado de Goiás, Adalto Nunes de Souza Júnior. Seja bem-vindo. Chefe de assistência do Bombeiro Militar da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, meu primo, Tenente Coronel Pimenta. Superintendente de Segurança Penitenciária, que eu tive o prazer de ser contemporâneo no ensino médio, Leopoldo de Castro Coelho. Muitos nos perguntam o porquê da homenagem aos nossos policiais penais. Em 2019, 1º de janeiro de 2019, nosso governador Ronaldo Caiado toma posse. E de imediato nos convida para assumir a função de líder do governo. Não titubeei. Consultei ao meu pai, à minha mãe, e fiz também a consulta a Iris Rezende Machado. Se deveria ou não aceitar tal função. E todos unânimes, sim,
aceite. Desde então, ocupa essa função. Primeira vez na história deste poder que um líder fica os 4 anos. Pois vocês sabem, é uma função árdua, mas com a possibilidade de ajudar, não apenas na aprovação de matérias, mas também na orientação junto aos secretários das funções e projetos em tramitação. E por que estou dizendo isso? Nosso próximo passo será aprovar nesta casa, a igual modo, a assessoria do Bombeiro Militar, a assessoria da Polícia Militar. Nós vamos aprovar também, e já vou apresentar tal matéria, para a assessoria da Polícia Penal aqui dentro do Poder. Então já faço o anúncio. O projeto da assessoria do Bombeiro Militar nesta casa é de minha autoria. E dentro em breve estaremos aprovando também a da nossa Polícia Penal, que se faz de importância para acompanhar todas as alterações nas legislações, em especial que diz respeito à Polícia Penal. No findar de 2018, como disse a vocês, muitos não receberam o salário. Nosso governador assumiu com 2 folhas em atraso. E vocês aqui, a grande maioria, vivenciaram isso. Em 2019, o governador assume, parcela, quita a folha. Ora em atraso. Coloca-se o pagamento dentro do mês, pois vinha recebendo no dia 10 do mês subsequente. Trabalhava 30 dias e recebia dia 10 do mês subsequente. Hoje, recebe-se dentro do mês. Assumimos o Estado com 280 milhões de déficit mensal. Isso mesmo, déficit mensal. A Previdência a ponto de suspender os pagamentos dos aposentados. Folha em atraso. Esse foi o estado que nós encontramos. E hoje, uma realidade bem diferente. Nós temos um superávit no orçamento, já com previsão para 2023. Além do superávit, nós conseguimos tudo isso por uma política severa de ajuste fiscal. Nós conseguimos dar a data base. Depois de 6 anos. Nós mudamos a Constituição estadual, porque ela previa, votada no governo passado, e que eu fui contra a chamada PEC do teto. E o nosso governador enviou a este poder e nós conseguimos destravar. Tanto é que recebeu a data base, a reposição do índice inflacionário do período. Bruno, por que você está dizendo isso? Porque é bom relembrar. A pandemia nos trouxe dificuldades e nos trouxe sentido à vida. Perdemos amigos, familiares e a todos o meu sentimento.
Não houve acerto, não houve erro. Por que não? Era algo novo. Todos surpreendidos com a pandemia. E o único objetivo do nosso governo, salvar vidas. E nesse meio tempo, na pandemia, distanciamento obrigatório, 3 deputados presentes na Assembleia diariamente, analisando todas as matérias e encaminhando a votação. Bruno Peixoto, líder do governo, Lissauer, presidente da Casa, Humberto Aidar, presidente da CCJ. Todos aqui. E quando tive a oportunidade, fomos ao governador Ronaldo Caiado e disse a ele: governador, precisamos transformar os agentes prisionais em policial penal. O Caiado olhou para mim e disse: eu votei essa matéria no Senado. Faço questão de enviar ao Poder Legislativo. E assim o fez. Mandou para a Assembleia o projeto. Naquele momento, e digo a vocês, fiquei bastante satisfeito. Mas ainda precisava de uma conquista. E aqui, sem medo em dizer, não sou policial penal. Não por concurso. Mas eu tenho admiração e respeito pela categoria. E repito, sem medo em dizer, o deputado estadual, em toda a história desta casa, que mais conseguiu conquistas para a categoria. E agora eu vou dizer o porquê. O governador envia a mim a PEC transformando em policial penal. E me surgiu ali uma ideia apresentada pela categoria em que o DEGAP fosse um policial penal com garantia constitucional. Fui no governador. Falei: governador, nós temos um sonho na polícia penal. E eu faço parte desse sonho. E vim aqui fazer um pedido ao senhor. Que o senhor permita que eu faça uma emenda à Constituição em que o DEGAP seja um policial penal. O governador virou para mim e falou: Bruno, você acha que eles estão preparados? Eu falei: governador, tenho certeza que estão. E o governador disse assim a mim: Bruno, vamos fazer uma transição? Eu achei prudente, digo a vocês. Sim, governador. A experiência do senhor nos traz a prudência. E nós colocamos 1 ano. Muitos me criticaram naquele momento. Queriam que fosse imediato. Recebi duras críticas. Porque eu coloquei 1 ano. E o governador me disse: Bruno, vamos preparar a transição. E assim fizemos. E assim fizemos. Passou 1 ano. Neste 1 ano, analisando os nomes para comandar a Polícia Penal. E digo a vocês, acertamos em todas as decisões. Acertamos no período de amadurecimento e acertamos na escolha destes homens que conduzem a Polícia Penal. Uma salva de palmas a vocês.
Assim que Josimar assumiu, juntamente com Firmino, Adalto, Leopoldo, vieram em nosso gabinete. Bruno, precisamos das promoções. Eu pus a mão na cabeça, falei, nossa, tem outra coisa, não? Tem que ser a promoção? Tem. Nós precisamos disso. Você é o padrinho da nossa categoria. Rodney ainda estava na Secretaria de Segurança. Fui até o secretário Rodney, juntamente com o Josimar. Falamos com o secretário. O secretário, na hora, pegou o ofício, assinou para a Secretaria de Administração para análise. O Bruno da Badia, secretário de Administração, um amigo pessoal. A esposa dele trabalhou conosco, uma advogada exemplar. Disse, Bruno, isso é muito importante para mim, politicamente. O Bruno concluiu o estudo, enviou para a Casa Civil, falei com o Jorge. Jorge, isso é muito importante para mim. Enviou para a Secretaria de Economia. Josimar, querido amigo Rodney, que não pôde estar aqui e justificou que estava com a agenda previamente em outro estado, não pôde participar conosco. O Rodney, Bruno, eu preciso deixar isso para a Polícia Penal. Fui na Secretaria de Economia, todos ansiosos, consegui o parecer favorável, inclusive com o Alain, do regime de recuperação fiscal. Ex-Casa Civil. O Alain disse, Bruno, não há problema, porque já existia previsão constitucional. Falei, ótimo. E o impacto é significativo? Sim, é significativo, porém dentro da previsão orçamentária. Ótimo, esse é o parecer. Foi para a Casa Civil. Precisava que o governador assinasse. E o governador com uma preocupação, e uma justa preocupação. Justa preocupação. Nosso governador preocupado se as outras categorias poderiam questionar, até mesmo entrar em greve. Preocupação justa. Começou outro trabalho nosso, do Adalto, do Josimar, do Firmino, do Leopoldo, do secretário Rodney e meu. Conversar com as outras categorias. E nós conversamos e mostramos da previsão legal da Polícia Penal. Depois disso tudo, tínhamos o prazo, em virtude da legislação eleitoral, a ser superado. Consegui pegar a assinatura, o governador Bruno, está assinado. Quando eu peguei, eu tirei uma foto, enviei para o Josimar, para o Adalto, para o Firmino, para o Leopoldo, e falei, tá aí. Eles não acreditaram. Achei que o Adalto, achei que o Josimar e o Firmino iriam desmaiar na hora, de tamanha alegria. E eu disse, pode divulgar, pode comemorar, que estou levando em mãos para a Assembleia. Quando chegamos aqui na Assembleia, precisávamos votar com urgência. E vocês, a grande maioria, acompanhou. Aprovamos. E hoje, todos conquistaram a promoção. Por que estou fazendo esse relato? Porque é uma prestação de contas para cada um de vocês do trabalho que nós estamos fazendo pela categoria. Bruno, terminou? Não. Não terminou. Não terminou o nosso trabalho. Ainda temos muito a conquistar. E entre essas conquistas, ainda para este ano, conforme já dialogamos com o nosso governador, para o findar do ano, o nosso projeto da paridade e integralidade, para que vocês tenham a segurança durante o trabalho e a certeza que num futuro
terá sim a paridade, a integralidade no momento em que muitos mais precisam, que é quando vai para a reserva, que é quando vai para a aposentadoria. Então quero que vocês contem com o nosso mandato, quero que vocês contem com o nosso trabalho. E, se possível, nos acompanhem nas redes sociais. Bruno Peixoto Oficial no Instagram, porque nós colocamos ali diariamente as nossas ações, prestando conta dos nossos mandatos. Vocês são os nossos patrões. Vocês pagam o nosso salário. Então nós temos que trabalhar dioturnamente para trazer conquistas. Nosso governador Ronaldo Caiado tem sim um respeito e um carinho muito grande pela Polícia Penal. Tanto é que exemplifiquei todas as ações em conjunto. Muito obrigado, parabéns, que Deus os abençoe muito. Neste momento, passo a palavra ao mestre de cerimônias, meu amigo Sandro, para fazer a chamada nominal dos homenageados. Boa noite a todos. Convidamos para receber a medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira, das mãos do nobre deputado Bruno Peixoto, os homenageados. Diretor-Geral de Administração Penitenciária, Josimar Pires Nicolau do Nascimento. Diretor-Geral Adjunto de Administração Penitenciária, Firmino José Alves. Presidente da Associação dos Policiais Penais do Estado de Goiás, Adalto Nunes de Souza Júnior. Neste momento, retorno a palavra ao nobre deputado Bruno Peixoto, no exercício da presidência. Neste momento, passo a palavra para o nosso diretor-geral de Administração Penitenciária, Josimar Pires Nicolau do Nascimento. E quero informar também que as fotos, os vídeos estarão nas nossas redes sociais, Bruno Peixoto Oficial no Instagram. E o link também para todas as fotos que tiraremos com todos os homenageados com certificado. Muito obrigado, boa noite a todos presentes. Cumprimento de forma especial o nosso nobre deputado Bruno Peixoto pela deferência à Polícia Penal, agradecendo aqui a lembrança com todos esses e o carinho com todos esses policiais penais. Todo o resumo que o senhor fez aqui das ações, né, que essa Casa de Leis já proporcionou à nossa categoria, é um resumo rápido de muita luta, de muito trabalho, né, de muita articulação, e que com certeza resultou bons frutos a todos os policiais penais presentes. Mais uma vez, muito obrigado pela colaboração e a amizade do senhor. Nosso diretor-geral adjunto, meu irmão Firmino, pelo trabalho, nesses quase 5 meses já junto na labuta da diretoria-geral.
Muito obrigado, Firmino, pelo apoio. Nosso presidente da Associação Policial Penal, Adalto. Muito obrigado, Adalto, pelo carinho também com a nossa instituição e o zelo com que tem levado e conduzido a nossa associação. Chefe de gabinete, chefe da assessoria de bombeiro militar na Assembleia, nosso Major Pimenta, muito obrigado pela presença. Nosso superintendente de segurança, Leopoldo, também irmão, Copiano, aí na labuta também da diretoria-geral. Vejo na tribuna também o meu amigo e policial penal Militão, nosso gerente de segurança. Muito obrigado também, Militão, pela presença. Bom, deputado, as minhas palavras elas são de agradecimento ao senhor, a todos os policiais que aqui estão compondo a mesa hoje, mas principalmente a cada um dos policiais que estão aqui hoje recebendo essa homenagem. Nós sabemos que é uma parcela pequena, de quase 4.200 servidores que a Polícia Penal tem hoje, entre servidores efetivos, policiais penais, servidores temporários, servidores comissionados, servidores à disposição da nossa pasta, mas que são estas pessoas aqui que entregam segurança pública à sociedade goiana. São estas pessoas que arriscam a vida diariamente para entregar à sociedade goiana mais segurança, para que o povo goiano possa sair às ruas, para que possa viver nas nossas cidades de forma mais segura. São esses homens e essas mulheres aqui presentes que fazem diariamente a custódia das pessoas mais perigosas da sociedade, que por um motivo de descumprimento das nossas leis acabaram presos, condenados ou não, mas que estão ali segregados à liberdade, e esses bravos homens são aqueles que custodiam essas pessoas, garantindo a segurança e o Estado de Direito da nossa sociedade goiana. Então, toda vez que o nosso governador faz o uso da palavra e fala da Polícia Penal, nos dá orgulho, porque nós temos certeza que nós estamos no caminho certo, que é o caminho de trabalho, o caminho da honestidade, é o caminho de fazer as coisas com muito zelo, com muito amor, porque cada um dos policiais penais vestem essa farda que aqui nós estamos ostentando, e é uma ostentação mesmo, porque a conquista dessa farda passa por um desapego das questões pessoais, por um desapego de muitas coisas que as pessoas aqui hoje concursadas passam para poder ostentar essa farda. E hoje aqui os policiais penais sentem orgulho, né, de estar presente aqui nessa Casa de Leis, ostentando a farda preta da Polícia Penal. Então é com muito orgulho mesmo que eu recebo essa homenagem em nome de todos os policiais penais, agradecendo o senhor pelo trabalho. Um resumo rápido também, a oportunidade de fazer uma prestação de contas ao senhor, que nos auxiliou profundamente para que estivéssemos à frente da diretoria, para que a gente tivesse essa condição de levar, de administrar a nossa Polícia Penal. O nosso, então, secretário Rodney, que não pôde estar aqui, pediu para transmitir a todos os policiais penais um forte abraço. Ele tem um respeito muito grande pela nossa categoria. Ele é um homem que, nessa batalha para que a gente fosse transformado em polícia penal, foi uma das pessoas que se empenhou pessoalmente. Depois, como o senhor disse, para que a gente assumisse a diretoria-geral, também foi um homem responsável por essa conquista. Estivemos junto com ele várias vezes para levar essa demanda, e ele prontamente, já ali nos 45 minutos do segundo tempo, quando já estava saindo da secretaria para outras missões, ele fez todo o empenho possível para que a nossa lei chegasse aqui, para que a gente pudesse ter condições de ter a tão sonhada promoção, né, que proporciona hoje condição de vida não só aos policiais penais, mas todos os familiares que aqui estão, né, e que alguns já até fizeram empréstimos consignados no mês passado, contando com o dinheiro do mês que vem. Então, para descontrair um pouquinho, esses policiais penais mereciam muito. E quando nós apresentamos essa demanda ao nosso então secretário Rodney, ele não titubeou em trazer a demanda à esfera política.
que era a esfera que o senhor aqui, com os outros deputados, compunha. E deu tudo certo. Foi uma luta muito grande. Eu brinco com as pessoas que me ajudam ali de mais perto, todos os dias, que é ao término da minha estadia aqui na Polícia Penal, quando eu passar para a reserva aí, eu vou escrever um livro sobre essa promoção, para contar os detalhes da luta que foi até a data da publicação do decreto de promoção dos policiais penais. Mas tudo isso nos torna cada vez mais preparados para as batalhas. Nada é fácil no serviço público, tudo depende de muito empenho, e tudo isso também nos torna mais unidos. Todos os policiais penais aqui hoje presentes certamente estiveram aqui no momento da aprovação daquela lei. E com um simples convite que a diretoria fez, que um colega fez, então mostra também, acima de tudo, o nosso preparo para a batalha, para as conquistas administrativas, mas mostra também a nossa união em prol da nossa instituição, da nossa categoria. Então, tudo isso, esse misto de felicidade por estar assumindo a diretoria, também nos traz a sensação de uma responsabilidade muito grande. E é uma sensação vivenciada diariamente nas decisões que nós tomamos, que não impactam tão somente nas questões administrativas, mas impactam diretamente na vida de pessoas. Sejam elas as pessoas que estão fazendo o sistema prisional, seja também aquelas que estão recebendo aquela pena, a imposição da pena, que estão presos. Então, o trabalho diário dos policiais penais nesses últimos 6 meses, que é o período em que estamos à frente da diretoria-geral, tem sido no sentido de transformar, de fato, o sistema prisional. E hoje, sentado com os colegas da comunicação, tratando algumas questões da nossa mídia, buscando algumas publicações, nós falávamos sobre os pontos que nós construímos nesses 6 meses, que a Polícia Penal construiu nesses 6 meses. E são tantos pontos positivos, que nós nem teríamos como publicar isso de uma única vez numa reportagem ou num jornal. Isso é muito importante para nós. Tanto a parte operacional, e eu posso falar isso para o senhor com muita convicção, que eu estive por muito tempo nas unidades prisionais, atuando na parte operacional, no fronte mesmo da batalha, que é o dia a dia, na lida com o preso, na carceragem, no cadeado, como nós falamos. E aqui estão as pessoas que são responsáveis pelo controle das unidades prisionais. Então, todo esse trabalho operacional, com os grupos táticos, JIT, JETAI, GOP, foi possível em virtude do empenho desses homens. O controle do cárcere hoje no estado de Goiás, eu posso falar ao senhor com certeza, é um dos momentos mais controlados que nós temos hoje na segurança pública e no sistema penitenciário, nós estamos vivendo agora, graças a esse trabalho. Nós estamos, deputado, há quase um ano, sem nem um motim ou rebelião nas unidades prisionais do Estado. Isso é histórico. Isso é histórico. A mídia não tem muita coisa a publicar sobre isso no estado de Goiás. E isso é importante ressaltar. E, por outro fronte, nós temos as questões do trabalho de ressocialização, do empenho das gerências, do empenho das superintendências, no sentido de transformar aquelas pessoas que estão no cárcere em pessoas melhores para que, quando saiam das unidades prisionais, tenham condições de conviver em sociedade. E aí nós temos diversas outras atividades sendo desempenhadas pelos nossos policiais. Desde o trabalho dos presos em atividades internas, como manutenção das unidades, até a atividade desses presos em diversas construções nas cidades aí pelo interior do estado. Estamos trabalhando na construção de batalhões da Polícia Militar, batalhões do Corpo de Bombeiros, a exemplo do que aconteceu em Senador Canedo. Estamos com vários convênios, a exemplo do que o nosso diretor adjunto fará assinatura junto com o prefeito lá em Jaraguá ainda essa semana. Estamos com diversas frentes de ressocialização, mostrando para a sociedade, mostrando para o povo goiano que a Polícia Penal é capaz
de gerir todo o sistema prisional, desde a esfera de segurança até a esfera de reintegração social. Então, aqui está uma polícia, sem desmerecer qualquer uma outra, mas uma polícia de fato completa, deputado. Uma polícia que tem pessoas, desde o nível a galgar uma cadeira lá na economia, né, Aline? MacGyver, até pessoas que podem estar assumindo qualquer função no sistema penitenciário brasileiro. Estamos aí já exportando servidores da Polícia Penal para outros estados. Nós temos condições de fazer isso com muita tranquilidade, porque sabemos do potencial dos nossos policiais penais. E, não obstante, nós temos aí vários policiais que integram as forças de intervenção nacional, a FTIP, porque o Estado de Goiás é considerado uma referência no que se diz respeito à segurança pública e à segurança das unidades prisionais. Então, fico muito grato pela oportunidade de estar aqui, de falar aos senhores hoje. Agradeço muito, imensamente, a presença de cada um dos senhores. Levem aos seus familiares, aos que estão aqui e aos que não puderam vir, o meu agradecimento por nos emprestar os senhores para estarem nessa batalha que é a administração penitenciária e que é a Polícia Penal. Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe. Concedo a palavra ao presidente da Associação dos Policiais Penais do Estado de Goiás, Adalto Nunes de Souza Júnior, que falará em nome dos homenageados com a medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o excelentíssimo deputado estadual Bruno Peixoto, o nosso diretor-geral de administração penitenciária, Josimar Nicolau, nosso diretor-geral adjunto, Firmino, nosso superintendente, Leopoldo, posso falar assim, né? E o novo chefe da assessoria do Bombeiro Militar, Major Pimenta. Cumprimentando-os, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. E essa oportunidade quem me deu foi o senhor, deputado. Há 3 anos, eu comecei uma luta por esses homens honrados, mulheres honradas, que lutam pela sociedade, com o risco da própria vida. Pessoas que, às vezes, saem para trabalhar e não sabem se voltam. Teve muitos que já foram e não voltaram, com vida. São pessoas que se dedicam à sociedade com muito amor, pessoas que derramam verdadeiramente o sangue em prol da sociedade. Eu quero falar mais sobre a categoria, mas antes eu preciso fazer aqui justiça a tudo isso que o senhor falou, que o Josimar falou. Realmente, no início do meu mandato, eu tinha, talvez por falta de experiência, o entendimento que eu deveria fazer manifestações, bater de frente com o governo, né? Um dia eu conversei com o deputado Bruno Peixoto, falei, deputado, eu não sou atendido pelo governo, então eu tô fazendo manifestação, né? Eu vou quebrar o pau. Aí ele falou para mim, Adalto, vem cá, vamos conversar. Desse jeito você não vai conseguir nada. Eu vou te ajudar, vou ajudar a categoria, mas me escuta. E nesse tempo eu aprendi muito com o senhor. Eu tenho que falar que aprendi muito com o senhor. Quando nós lutamos para que a Polícia Penal fosse criada na Constituição Estadual do Estado de Goiás, nós sentamos lá no gabinete do senhor e junto nós redigimos o texto. Aquilo lá, eu até no dia eu falei que, quando o senhor disse assim, olha, liguei para o governador e ele autorizou, vai colocar no texto que o DEGAP vai ser um policial penal, no texto constitucional. Vocês todos, né, são pessoas muito esclarecidas e sabem que quando você coloca um negócio desse num texto constitucional,
que é um texto muito difícil de ser mudado, é quase que uma situação imutável. Então, a partir de hoje, o Josimar está fazendo um trabalho que vai entrar para a história. Mas o dia que o Josimar vencer o tempo dele, não vai entrar outro senão um policial penal. E isso nós devemos ao senhor, ao governador. Eu sempre falo aos colegas, em outras administrações, a Polícia Penal, que éramos, né, agente prisional até então, sequer era citado nas entrevistas dos governadores. Eu ficava ouvindo lá a entrevista, segurança pública, não sei o que, tal, aí falava, mas não falava. Né? A gente ficava feliz porque nossos colegas, né, eu tenho parente que é PC, tem colega que é bombeiro e que é PM, a gente ficava feliz por eles. Mas a gente sentia falta dessa menção a nós. E nunca um governo fez tanto pela Polícia Penal igual o governador Ronaldo Caiado. Isso daí nós temos que reconhecer. A Bíblia fala que nós temos que dar honra a quem tem honra. E, nesse ponto, o governador Ronaldo Caiado, ele foi muito incisivo. Ele lutou para valorizar a Polícia Penal. Então, nós temos que reconhecer isso daí. E uma das coisas que vale muito para um homem é ter gratidão. Então, eu tenho gratidão ao governador Ronaldo Caiado por ele ter feito o que fez pela Polícia Penal. O nosso colega José Firmino, hoje chamado 02, que é o diretor-geral adjunto, uma pessoa extremamente habilidosa politicamente, que chegou para dar o equilíbrio, né, que o Josimar queria. Eles formaram uma equipe ali muito bem elaborada, né, cada um tem a sua forma. O Josimar, ele é aquela pessoa que não dorme, né, ele passa dia e noite trabalhando. O Firmino é extremamente articulador, inteligente e trouxe aquela coisa da força política. E outra que eu quero agradecer é porque, talvez a categoria não saiba, mas um presidente de associação ou de sindicato não chega num secretário ou num governador se não for através de um deputado. E todas as vezes que eu cheguei, foi o deputado Bruno Peixoto que me levou. Então, quero agradecer o senhor, porque todas as conquistas, todas as vezes que eu tive a oportunidade de falar com os secretários e com o governador, o senhor estava lá comigo. O secretário Rodney Miranda foi uma pessoa que muito valorizou a Polícia Penal. E eu também tenho que fazer justiça aqui e falar. Nós estivemos lá no Palácio, lá conversando com ele, só nós, né? Falando com ele sobre a necessidade da promoção da Polícia Penal. E ele falava, olha, precisa ajustar isso aqui, aquilo ali e tal. Mas era o deputado Bruno Peixoto, novamente, que me levou lá. Então, fica meu agradecimento, deputado, por tudo que o senhor fez, por tudo que eu aprendi com o senhor durante esses 3 anos e por todas as conquistas que a Polícia Penal teve, em todas elas o senhor estava presente. Então, eu preciso agradecer. Eu quero falar que a nossa categoria, ela realmente, ela é composta por homens e mulheres altamente capacitados, pessoas que colocam sua vida em risco pela sociedade, que não deve a nenhuma categoria em termos de conhecimento e preparo. Pelo contrário, né, nós estamos, inclusive, ajudando em algumas coisas e aprendendo também em outras coisas. Mas essa categoria que está aqui hoje, a Polícia Penal, quando nós encontramos os nossos colegas do Corpo Bombeiro, da Polícia Militar, da Polícia Civil, pessoas que não têm problema em falar assim, olha, né, o trabalho de vocês é bom, eles falam o seguinte, o controle do cárcere mudou a situação nas ruas. A situação estava muito complicada, porque as ordens partiam lá de dentro das unidades prisionais e as pessoas cometiam os crimes nas ruas. Então, o que aconteceu? O investimento na Polícia Penal cortou o elo das facções, das organizações criminosas, dos chefes, com aqueles que executam o crime. Eles ficaram perdidos. Então, nós contribuímos, sem nenhum demérito a ninguém, porque existe, para fechar o elo, faltava isso daí. Essa categoria que está aqui, esses homens e mulheres honradas,
contribuíram para melhorar a segurança da sociedade goiana. E hoje eu quero parabenizar todos vocês que estão sendo homenageados por iniciativa do deputado Bruno Peixoto, por indicação do nosso DEGAP adjunto, e principalmente quero me dirigir a toda a categoria de policiais penais e dizer a você que está nos assistindo, você é uma pessoa que faz a diferença nesse estado de Goiás, poupando vida de homens e mulheres inocentes e famílias. Meu muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pela fala. Encerrando o ciclo de pronunciamentos com o meu amigo Firmino, direito à palavra. Boa noite a todos. O último a falar fica meio complicado, né? Que os elogios já foi. Queria, deputado, parabenizar o senhor. O senhor é uma pessoa extremamente importante. Desde o início que eu cheguei aqui em Goiânia, que eu procurei o senhor, sou sempre o gabinete do senhor aberto. Queria te cumprimentar. Josimar, irmão, parceiro. Estive com o Josimar. O Josimar foi meu chefe lá na 3ª Regional, deputado. Nós tínhamos uma situação na 3ª Regional que quando o Josimar chegou, todos nós aqui, muitos da 3ª aqui, nós mesmo meio desconfiados, né? Mais um que não vai fazer diferença. O Josimar chegou e ele mudou a realidade da 3ª Regional. A 3ª Regional hoje é orgulho porque o Josimar passou por lá. Adalto, uma pessoa que eu me identifico muito, uma pessoa muito tranquila, sereno e forte naquilo que acredita e naquilo que coloca. Então, Adalto, você hoje como representante da nossa categoria, eu te parabenizo e digo para você, se nós hoje chegamos onde chegamos, com toda certeza, é através da nossa associação, através do nosso sindicato. Leopoldo, eu tive a honra de conhecer ele aqui, e, Leopoldo, parabéns pelo seu profissionalismo, sempre no pronto, porque nós, policiais penais aqui, nós temos um diferencial. Quando nós assumimos uma missão, a gente cumpre a nossa missão. Não interessa se é do 2002, 2009, 2019, negativo. Nós temos que fazer a diferença, deputado, e nós falamos, vamos fazer a diferença. Estamos fazendo a diferença. Queria cumprimentar aqui, deixa eu ver aqui, Major, me perdoe, Major Pimenta. Major, a Polícia Penal o orgulho nosso também é nós poder falar aqui para o senhor, que representa o bombeiro, que sempre foi um parceiro. O bombeiro em todas as unidades prisionais, eu fui diretor de várias unidades no entorno, porque também nós temos uma história. Então, como diretor de unidade, o bombeiro sempre presente, sempre junto. Deputado, se eu for falar aqui sobre agradecimentos, tem que iniciar lá atrás. A Polícia Penal, muitos de nós andávamos com a cabeça baixa, porque nós éramos considerados o patinho feio da segurança pública. E a partir de 2019, a coisa mudou. Nós começamos a ser valorizados, começamos a ser respeitados. Quando o governador Ronaldo Caiado ele assumiu e que ia valorizar a Polícia Penal, o governador Ronaldo Caiado tem uma história, lá em 2017. Então, o senador, que eu estive no gabinete do então senador, pedindo um apoio para a aprovação da Polícia Penal. E em 2017 foi aprovado no Senado, 2019 na Câmara Federal, 2020 a nossa Polícia Penal foi aprovada aqui no estado de Goiás. E para o senhor ter a ideia de todos, dos 27, nós estamos foi 6 ou 7 estados até agora foi aprovado. Nem a Polícia Penal Federal ainda foi aprovada. Nem a Polícia Penal Federal foi aprovada. Nós fomos, e a nossa, graças a Deus, pelo empenho da Lego, o senhor à frente, determinado, que eu já deixei claro, eu lembro quando eu falei para o senhor, nós temos pauta e nós temos reivindicações, e nós queremos crescer. O senhor falou, traga para mim, que eu vou ser uma das pessoas aqui dentro que vai estar defendendo a Polícia Penal. Dr. Rodney Miranda, é uma pessoa que, desde o início, quando nós o procuramos e colocamos algumas pautas à disposição,
foi um grande parceiro. Todas as nossas conquistas passou pelo nosso ex-secretário Rod Miranda. Tem que se fazer justiça. Nós não podemos esquecer o nosso passado e a nossa história. Nós estamos construindo uma história. E todas essas pessoas que passaram pela nossa instituição, que nos apoiaram, que nos ajudaram, nós temos que reconhecer. Em especial aos policiais penais. Orgulho de ser policial penal. Orgulho de usar esse preto. Eu fui sabotado, viu? Vou logo denunciar aqui, viu? Eu vinha de preto, mas falaram para mim assim, tem que vir de terno e gravata. Fui sabotado, mas tudo bem. Acredito que eu estou com crédito. Então, eu queria agradecer a todos vocês. Se nós hoje estamos onde chegamos, é por cada um de vocês. As nossas unidades prisionais estão totalmente controladas. Como o Josimar falou aqui, há mais de um ano, sem nenhuma rebelião, motim. Isso é fruto do trabalho de cada um dos senhores que aqui estão. O nosso grupo tático, um dos melhores, viu? Viu, deputado? Nosso JIT, nosso golpe, é um dos melhores. Queria agradecer aqui o apoio aqui, o William aqui, que está representando o nosso superintendente de reintegração social, porque a Polícia Penal está fazendo história, porque nós temos hoje o controle total do cárcere. Mas nós também temos um lado social, e muitos desses estão empenhados, trabalhando firme, para nós mostrarmos à sociedade que a Polícia Penal ela veio para fazer a diferença, e nós vamos ser referência em um curto período de tempo, deputado. Isso, claro, com o apoio do senhor, com o apoio do nosso governador, o nosso secretário atual, Renato Brum, que fez uma reunião comigo com o Josimar e falou assim, ó, vocês dois, tomem de conta. Não nos decepcione. E, para nós não decepcionar, a certeza que eu tenho absoluta, todos os dias, quando eu vou para a DIGAP, é que eu tenho os melhores à frente. Vocês são os melhores. Isso não é jogar palavras fora, porque quando lá como diretor, lá que nós segurávamos a unidade prisional, que nós reivindicávamos, deputado, melhorias, e quando nós não tínhamos um diretor-geral, eu costumo dizer isso nas minhas falas, eu já cheguei na diretoria-geral e eu tinha uma situação, um problema lá na minha unidade, e eu sentava naquela mesa lá e eu começava a falar. Não era um dos nossos. Não entendia o que eu estava falando. Porque nós entendemos, quando você chega lá, no gabinete do Josimar, no meu, um diretor, um regional reivindicando, um policial penal, de unidade, seja onde for, nós precisamos disso, isso está acontecendo, nós entendemos o que vocês estão falando. Por isso, hoje, meus agradecimentos, quando o senhor, lá atrás, falou assim, vai ser um DIGAP. Porque nem isso ia ter, não. Vamos ser sinceros, seria aprovada a Polícia Penal, hoje, talvez, nós não estaríamos, nosso comandante não seria um DIGAP. O deputado comprou essa briga. Comprou uma briga que a gente achou, sendo sincero, que não ia dar certo, mas deu certo. Mandou para o deputado. Adalto, eu tenho que fazer justiça em determinar coisa. Adalto sempre esteve à frente de várias ações e de várias demandas que nós solicitávamos. Você, o deputado, o nosso sindicato também tem que fazer justiça, o Maxwell, não podemos de forma alguma. Enfim, eu não quero me alongar, não. Queria agradecer aos familiares, dizer para os familiares que vocês aqui podem ter certeza que os seus parentes, seus esposos, esposas, vocês têm os melhores. E nós vamos dar o melhor, viu? Né, Josimar? É nosso compromisso, pode ter certeza absoluta. Eu, Josimar, Leopoldo, toda a nossa equipe, nós vamos estar à frente e nós vamos dar o melhor. Conte conosco sempre. Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite. Obrigado pela fala, querido amigo Firmino. E realmente, bom lembrar que Maxwell do sindicato também participou
de muitas conquistas ao nosso lado. Neste momento, passo a palavra ao Sandro, nosso mestre de cerimônia. Convidamos para receber o certificado do mérito legislativo das mãos do nobre deputado Bruno Peixoto, os homenageados Adriana Albina Ferreira, Adriano de Jesus Tavares, Adriele Aparecida Rodrigues da Silva, Advilson Nunes Caldeira, Ailton Guerra do Nascimento, Aldemis Barbosa da Silva, Alexandra Rezende de Oliveira, Alexandre Augusto Alves Leal, Aline Rachel Gonçalves Costa, Alisson Marcos, Aline Silva Rosa Scaglia, Américo Rufino Neto, Ana Carolina Cardoso Silva, Anderson Cleiton de Carvalho, André Moura Oliveira, André Torres Vilela, Andréia Figueiredo dos Santos, Andréia Santana de Araújo, Arlindo Rodrigues do Nascimento Júnior, Arthur Tabosa Matos, Ayala Moura do Nascimento, Braz Henrique Sevilha Freitas, Bruno Pereira de Moraes, Bruno Mike da Silva, Caio César Oliveira de Araújo, Carlos Eduardo dos Passos Barbosa, Carlos Holanda Pereira, Cristiano Cerqueira Almeida, Clarimundo Sérgio Ferreira Duarte, Clélia Alzira Maciel,
Daniel Alves Leite Forte. Daniel Alves Soares. Daniel Bispo Neves. Daniel Pereira de Oliveira. Daniele Alves Silva. Daniela Patrícia Cândido Campos. Danilo Barreto Serra. Danilo Cândido Neves. Denis Silva de Abreu. Desir da Cruz Evangelista. Diego Garcia dos Santos. Diogo Peixoto Monteiro. Diogo Viana de Melo. Driele Alves Celtice. Éder Coelho Tavares. Edilson da Silva Santos. Ednei Dias dos Santos. Edir Gonçalves de Andrade Júnior. Eduardo Gonçalves Jubé. Eduardo Isaac de Oliveira Castro. Elaine Pereira Cavalcante Neves. Helenildo Honorato Martins. Eliezer da Silva Figueiredo. Emily Crisley Florentino Lemos Lessa. Eric Elias Zenha. Evando Euler da Cruz. Fábio Antônio da Silva. Fabrício Queiroz Ferreira. Fernanda Cristina Emídio. Flávio Henrique de Souza Nunes. Flávio Henrique Silva Araújo. Fleirismar Batista Santos. Francinésio Rabelo dos Santos. Gabriel de Lima Aurélio. Gabriel Fernandes Rosa. George Moura dos Santos. Giovanni Santos Menezes.
Geraldo Barbosa da Costa Júnior. Gersino Martins dos Reis. Jéssica Rafaela Fernandes Monteiro. Gilberto Araújo Mataroli Júnior. Gilson Carlos Silva Cavalcante. Gleice Kellen de Souza Ferreira. Graziela Vaz da Costa. Graziele Barros Feitosa. Gilbert Alan Alves de Souza. Gustavo de Souza Melo. Alisson Cândido Pinto e Silva. Auana Paula Carvalho Pires. Igor Eduardo Regis dos Santos. Hugo Sérgio da Silveira Bastos. Ítalo Henrique Freitas Pereira. Joaci Araújo Santos. João Carlos Guimarães de Fontes. João Paulo Peixoto de Menezes. Joel Rodrigues Araújo Júnior. Johnny Souza Tavares. Jorge Paulo Ferreira de Lima. José Cordeiro Rolim. José Marcos Rodrigues de Souza. José Renato Barbosa Santana. Josimar Ribeiro da Silva. Juliane Leles de Assunção. Juliano Nunes Curado Parrode.
Kaique Oliveira Souza. Kennedy de Souza Ribeiro. Keiso Clarê Dutra. Lanuce Helena Amaral Araújo Rocha. Laís Felipe Bernardes. Laíse de Oliveira Lopes. Leandro dos Santos Oliveira. Leandro Lúcio Miranda. Leandro Meireles Rodrigues Alves. Leonardo da Silva Santos. Leonardo Vinícius Ferreira. Leone de Ramos Caiado Neto. Lino Humberto Neuberg. Lívia Santana Alves. Lisandro Cardoso Pereira. Luana Araújo Alves de Souza. Luana Dias da Cruz. Lucas de Oliveira Marim. Ludmila Colodete do Nascimento Almeida. Luiz Cláudio Nunes Bezerra. Magalver Macedo Mori. Márcia Maria Tavares de Oliveira. Márcio Júnior de Araújo. Márcio Moreira dos Reis. Marco Aurélio Pires Neres. Marcos Paulo Rocha Braga. Marcos Pereira dos Santos. Marcos Vinícius Soares Vieira. Maria Aparecida Rodrigues Costa de Souza. Maria de Fátima Xavier. Mateus Faleiro Ferreira. Mateus Lúcio de Araújo Guedes. Mateus Mecenas de Oliveira Lima. Max William Cândido Tavares. Maiara Fonseca Fernandes.
Milena Alves. Mozar Teixeira da Silva Júnior. Natan Ferreira Francisco. Neico Márcio Martins de Oliveira da Silva. Orley Tavares Camargo Júnior. Otoniel Carvalho da Silva. Paula Lemes da Costa. Paulo Henrique dos Santos Oliveira. Pedro Nogueira Lustosa. Priscila Duarte Alecrim. Rafael Arantes Godinho. Rafael Borges Damasceno. Rafael dos Santos Vieira. Rafael Fabiano Barbosa. Rainieri Rocha Nogueira. Ramon Marques Oda. Reinaldo da Rocha Brito. Renan Silva Gonçalves. Renato Rodrigues de Abreu Vieira. Ricardo Henrique Mendes Borges. Ricardo Nina e Silva. Hildson Querino Brandão. Roberta Priscila Honorato Ferreira. Roberto Luiz Lourenço da Silva. Robson Ramos Saraiva. Rodrigo Araújo Cardoso. Rodrigo Augusto Atavila. Rodrigo de Oliveira Costa. Rodrigo Dias Nascimento. Rodrigo Tancredo de Almeida Neves. Rômulo Inácio da Silva Júnior. Ronisson Carvalho Caires.
Ronier Campos de Lima. Sandro de Souza e Silva. Sara Luiz Monteiro Marques. Silvana Vitorino de Moraes Costa. Silvio Duarte Santana. Soraya Pereira da Silva. Estael Palácio de Andrade. Sueide Nascimento Pereira. Suriane Priscila Machado. Tarcísio Ribeiro Neto. Tássio Henrique Acácio Abreu Andrade. Teofanes José Neto. Thaís Manhães Eleutério. Tiago Cândido Matos. Tiago Ferreira Matias. Tiago Gomes Paré. Tiago Mendes de Paula. Tiago Lopes Bastos. Tiago Marcelino Reis. Tairone Luiz Pereira Veloso. Valdomiro Mota Neto. Valéria Maria Rosa. Valteir Rodrigues de Oliveira. Walter Rosa da Cruz. Vanessa Ribeiro Bom Tempo. Vivaldo José Ferreira Neto. Wagner Carvalho dos Santos. Wagner de Queiroz Santos. Vander Lamonier dos Anjos. O Edson Mendes Ferreira. O Enderson Santos de Oliveira. O Wesley Máximo de Paula. Inaê Lorena Rincon Gonçalves.
Neste momento, retorno a palavra ao nobre deputado Bruno Peixoto, no exercício da presidência. Quero agradecer cada um de vocês pela presença e abrilhantaram a nossa sessão, a nossa assembleia, que é a casa de vocês. Nós vamos encerrar a sessão e antes de ir embora, gostaria de convidar a todos para se posicionarem aqui na frente, juntamente com a mesa, os homenageados, tirarmos uma foto e postarmos nas redes sociais e mostrando que o Poder Legislativo valoriza, sim, a Polícia Penal. Parabéns, que Deus abençoe muito e muito obrigado pelo meu novo uniforme. Muito obrigado. Hope! Está encerrado a presente sessão, convocando outra para amanhã às 9 da manhã, sessão solene.